E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Anselmini e eu vou complementar um pouco um assunto que eu falei há poucos dias atrás sobre remédio de pressão. Alguns pacientes me questionam uma coisa que para mim parece simples, mas obviamente não é uma coisa tão comum, que é o seguinte: doutor, mas meu pai usava uma medicação para pressão que era 10 miligramas e o senhor trocou esse remédio da pressão por um outro que é 320 miligramas, não é muito forte? Bom, pessoal, a gente não pode comparar dosagem de medicação de medicações diferentes. Apesar do remédio ser para pressão, existem vários tipos de remédio para pressão. E cada medicação para pressão existe uma dose. Então, quando é criada uma medicação para qualquer coisa, o laboratório que criou a medicação, ele estuda qual a melhor dose para conseguir um bom efeito sem efeitos colaterais graves no paciente. Por isso que existem tantas medicações para a mesma coisa. Nesse caso, eu estou falando para vocês de medicação para pressão, com doses diferentes. Então, por exemplo, quando eu comparo uma medicação chamada Enalapril, que é um remédio bem tradicional que tem no posto de saúde, 10 miligramas, tomar de manhã e de noite um comprimido, e eu troco por uma outra medicação, como ou Mesartana, que é 40 miligramas, ou Valsartana, que é 320 miligramas, apesar da diferença da gramagem ser gritante, eles têm equivalência. Então, não se preocupe se o seu médico ajustou a medicação e a quantidade de remédio no comprimido, a gramagem, modificou muito. Como são medicações diferentes, a gente pensa, quando vai trocar a medicação, justamente na equivalência, né? Então, por exemplo, dose máxima de Enalapril, que é 10 miligramas de manhã e de noite, ou seja, 20 miligramas por dia, a gente pode usar 320 de Valsartana, que são aparentemente equivalentes, com poucas diferenças. Então não se preocupe, confie no seu cardiologista, que apesar dos números serem muito diferentes, ele já pensou nisso na hora de fazer sua receita, tá bom? Então é muito importante usar a medicação do jeito que está na receita, nos horários que a gente solicita, e a quantidade de vezes por dia e por tempo também que a gente coloca. Então sempre presta atenção na receita lá. Um comprimido, uma vez ao dia, uso contínuo. Significa que você vai tomar uma vez ao dia, um comprimido naquela dosagem que o médico lhe prescreveu, continuamente. Tá? Nunca pare de tomar medicação, ou troque, ou ajuste receita sem conversar com seu médico. E sempre que tiver dúvida, pergunte. Né? Perguntar não ofende a ninguém. E de maneira nenhuma o seu cardiologista vai ficar chateado em te explicar. A gente sabe que quanto mais o paciente entende o que ele está usando, o motivo e o que cada medicação faz, mais ele adere ao tratamento, melhor para nós. A maior frustração do cardiologista é quando a gente ajusta o tratamento e o paciente não usa. E se ele não usa porque ele não sabe o que está usando, a falha foi nossa. A gente tem que explicar direitinho, tá bom? Um abraço!